Olá, paz seja convosco. Sou pastor Leonardo da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quero começar agradecendo a presença de cada um. É um privilégio compartilhar este tempo, e meu desejo sincero é que, ao final desta apresentação, todos saiam daqui com uma visão renovada e mais profunda sobre a obra de Jesus Cristo. Para dar início à nossa conversa, quero fazer uma pergunta. Se eu pedisse a cada um de vocês para me dizer o que a cruz significa, provavelmente eu receberia respostas muito diferentes. Para alguns, a cruz é um símbolo de amor. Para outros, é um sinal de sofrimento, um objeto de fé, ou até mesmo um acessório de moda. Todas essas respostas têm um pouco de verdade, mas o que a Bíblia nos revela é algo muito mais profundo e transformador. Hoje, nosso tema é a cruz de Cristo e a verdadeira libertação. O que vamos explorar juntos é que a cruz não é apenas um evento histórico, mas o ponto central de onde emanam todas as soluções espirituais para a nossa vida. É o alicerce da nossa fé. No entanto, muitas vezes, temos uma compreensão superficial da cruz. Fomos ensinados a vê-la apenas como o lugar onde Jesus morreu para nos perdoar, o que é, sem dúvida, a mais gloriosa verdade, mas a obra de Cristo é muito maior e mais abrangente. O objetivo da nossa palestra de hoje é exatamente este: guiar vocês a uma compreensão completa, bíblica e profunda da cruz. Vamos desmistificar a ideia de que a libertação é uma solução mágica, instantânea, que se resolve apenas com um grito ou uma oração rápida. Infelizmente, essa é a abordagem de um evangelho barato que, em vez de libertar, aprisiona as pessoas na ilusão. Vamos aprender que a verdadeira libertação não é um evento único, mas um processo contínuo que se desdobra em nossa vida diária. Para isso, vamos mergulhar em 3 aspectos fundamentais da cruz. Primeiro, a cruz por nós, onde Jesus é o nosso substituto, morrendo para nos perdoar. Segundo, a cruz como nós, onde ele se torna nosso representante, nos permitindo morrer para o poder do pecado. E, finalmente, a cruz em nós, onde Jesus se torna nosso estilo de vida, um processo de santificação diária que nos liberta da nossa velha natureza. Acredito que, ao final da nossa conversa, a cruz deixará de ser apenas um símbolo distante e se tornará uma realidade viva em suas vidas. Vocês entenderão que a verdadeira liberdade não está em apenas sermos perdoados, mas em vivermos crucificados com Cristo, subjugando nossos desejos e vivendo uma vida que glorifica a Deus. A cruz é o alicerce para uma libertação que é duradoura, genuína e que nos aproxima de um relacionamento íntimo com o nosso Criador. Então, preparem-se para um tempo de reflexão e revelação. Vamos juntos descobrir a riqueza da cruz de Cristo, o poder que ela tem para transformar cada área de nossa vida. Que o Espírito Santo ilumine nossos corações e mentes, nos dando a graça de não apenas ouvir, mas de praticar essas verdades. Oremos. Querido e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos colocamos em Tua presença neste momento com corações cheios de gratidão e expectativa. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos concedes de nos reunirmos para aprofundar nossa compreensão sobre a Tua obra redentora. Estamos aqui, Senhor, para falar da cruz, o ponto central de toda a nossa fé. Entendemos que a cruz não foi apenas um evento histórico, mas a manifestação mais gloriosa do Teu amor e do Teu poder. Por isso, pedimos que a Tua presença se faça real entre nós agora. Que o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador e Mestre, nos guie a toda a verdade. Senhor, reconhecemos que a nossa natureza humana, caída pelo pecado, é a raiz de todos os nossos males. Estamos aqui porque precisamos de perdão para as nossas transgressões, de libertação do poder do pecado e de uma vida de santificação contínua. Sabemos que todas essas necessidades são atendidas por meio da cruz de Cristo. Oramos, Pai, para que Tu nos dês ouvidos para ouvir, corações para entender e a coragem para praticar o que será ensinado. Que esta palestra não seja apenas um momento de aprendizado intelectual, mas um tempo de profunda transformação espiritual. Que a Tua palavra nos confronte, nos cure e nos liberte de toda abordagem superficial da fé. Pedimos, em nome de Jesus, que Tu repreendas agora toda e qualquer distração,
todo pensamento de incredulidade e toda influência maligna que tente nos impedir de receber a tua verdade. Que o teu Santo Espírito prepare o nosso solo interior, para que a semente da tua palavra caia em terra boa e produza frutos de vida, de santidade e de verdadeira libertação. Que o nome de Jesus seja glorificado em cada palavra, em cada reflexão e em cada coração que se abrir para ti. Nós te entregamos este tempo, esta palestra e cada vida aqui presente, na certeza de que a tua obra em nós será completa. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O tema que nos reúne hoje é a cruz de Cristo e a verdadeira libertação. O subtítulo, Compreendendo a obra redentora para uma vida de plenitude, já nos dá a direção do nosso encontro. O que quero destacar é que a cruz não é apenas uma peça central de nossa fé. Ela é, na verdade, o ponto de origem de toda a nossa libertação e plenitude. A obra de Jesus na cruz foi tão completa que ela atende a todas as necessidades do homem caído, que perdeu seus privilégios na queda. Quando entendemos a cruz, percebemos que não se trata apenas de uma oração por perdão, mas de uma transformação total. O que aconteceu no Calvário não foi apenas um evento do passado, mas a fonte de um poder contínuo para hoje. Muitos buscam a libertação de forma superficial, atacando sintomas, como maldições e demônios, sem tratar a causa principal, o pecado e a nossa natureza humana corrompida. Essa abordagem, que poderíamos chamar de libertação sem sangue, é ineficaz e frustrante, pois não fecha as brechas que dão legalidade ao inimigo. Portanto, o objetivo desta apresentação é nos aprofundar nessa obra redentora. Vamos descobrir que a cruz nos oferece uma libertação que não é mágica, mas genuína e duradoura. Ela nos ensina a aborrecer o pecado, a crucificar nossa carne e a viver em constante entrega a Deus. Isso é o que a Bíblia chama de santificação. Ao compreendermos e vivermos a cruz em sua totalidade, não nos tornamos apenas perdoados, mas verdadeiramente livres para desfrutar da vida de plenitude que Deus planejou para nós. Que esta jornada nos inspire a viver uma vida que honra a cruz e glorifica a Jesus Cristo. Para compreendermos a profundidade da cruz, precisamos enxergar que ela é muito mais do que um símbolo que usamos. A cruz é, na verdade, o eixo central de toda a redenção humana. Pensem na cruz como o ponto de onde fluem todas as soluções espirituais que o ser humano precisa. Não existe nenhuma solução viável para os problemas da alma que não esteja enraizada no sacrifício de Cristo. Todos nós, de uma forma ou de outra, lidamos com problemas que exigem uma resposta espiritual. O peso do pecado, as feridas emocionais que nos marcam, as maldições que parecem seguir famílias inteiras, as doenças que, muitas vezes, têm raízes espirituais, e até mesmo aquelas crenças irracionais que nos aprisionam. A cruz é a resposta para tudo isso. Ela nos oferece o perdão para os pecados, a restauração para as feridas, a libertação das maldições e a cura para as enfermidades. Acima de tudo, a cruz nos dá o conhecimento que desfaz as crenças irracionais. Portanto, a cruz é o ponto de partida e o destino final da nossa jornada de cura e libertação. Para entender a necessidade da cruz, precisamos reconhecer o nosso problema de origem. A queda de Adão e Eva não foi um simples erro. Foi uma ruptura que resultou na perda de nossos privilégios e nos colocou em uma condição de escravidão. Perdemos a comunhão perfeita com Deus e nos tornamos reféns das consequências do pecado. Essa condição de escravidão se manifesta de 4 formas. O pecado nos aprisiona em uma cadeia de vícios e maus hábitos, nos mantendo longe da santidade de Deus. Ele nos separa uns dos outros, ferindo nossos relacionamentos. Ele cria uma barreira entre nós e Deus, impedindo nossa comunhão. Por fim, o pecado nos escraviza a nós mesmos, com nossos desejos e sentimentos desgovernados nos controlando. É por isso que uma salvação superficial, que ataca apenas um desses aspectos, não funciona. A verdadeira salvação, a que a cruz nos oferece, é um plano completo que atende a todas as necessidades complexas do ser humano, curando nossa alma por completo. A profundidade da cruz nos leva a confrontar o que muitas vezes é apresentado como evangelho, mas que é, na verdade, uma versão superficial e perigosa da verdade. O que chamo de evangelho barato é aquele que promete todas as bênçãos sem exigir a obediência,
a renúncia e o arrependimento genuíno. Ele nos ilude com a ideia de que a salvação é uma transação rápida e fácil, como se bastasse uma oração para resolver todos os nossos problemas. Essa abordagem ignora o preço da cruz. Ela nos faz acreditar em orações mágicas que expulsam demônios ou removem maldições sem que precisemos lidar com a nossa própria responsabilidade, com nossos pecados e com a nossa necessidade de santificação. O resultado é a ilusão. As pessoas se sentem momentaneamente aliviadas, mas, como não houve uma mudança de coração e de vida, elas acabam caindo nas mesmas armadilhas, retornando a um estado ainda pior. A verdadeira libertação exige que a gente encare a cruz de Cristo de frente. Ela nos chama a uma vida de entrega, obediência e transformação contínua, onde a santidade não é uma opção, mas uma consequência natural da nossa fé. Para o mundo, a cruz é um símbolo de vergonha e derrota. O apóstolo Paulo nos lembra que, para os que estão perecendo, a mensagem da cruz é loucura. Como pode um instrumento de tortura ser a chave para a vida e a liberdade? Essa é a natureza paradoxal da cruz. O que parece ser a maior fraqueza de Deus é, na verdade, a sua mais poderosa manifestação de força. Para nós, que fomos resgatados, a cruz é o poder de Deus que transforma vidas, cura almas e nos dá um novo propósito. A salvação, portanto, não é um plano improvisado, mas a obra-prima de um Deus que, desde o princípio, sabia exatamente como resgatar a humanidade. É o plano perfeito que nos alcança em nossa condição mais caída e nos restaura para uma relação de intimidade com Ele. Através do aparente fracasso da cruz, Deus nos deu a vitória definitiva sobre o pecado, a morte e o mal. A cruz é a prova de que a lógica de Deus é diferente da nossa, e que seu caminho, por mais paradoxal que pareça, é sempre o caminho da vida e da redenção. Chegamos a um ponto crucial da nossa conversa. Para compreendermos a verdadeira libertação, precisamos entender a obra da cruz de forma completa. Eu gostaria de apresentar uma visão que, para muitos, pode ser nova. Embora a cruz seja um evento único e histórico, sua aplicação na nossa vida se manifesta em três aspectos distintos e complementares. Pensem em um diagrama da cruz. No centro, está o evento. E ao redor, temos esses três aspectos, por nós, como nós e em nós. O primeiro aspecto é o mais conhecido. Jesus morreu por nós. Ele foi nosso substituto. Neste aspecto, a cruz é a resposta para o nosso pecado. Ele levou sobre si a nossa culpa, a nossa condenação, e sofreu a morte espiritual que nós merecíamos. Foi aqui que ele pagou o preço total pelo nosso perdão. Este é o fundamento da nossa salvação. É o que nos redime da morte espiritual, nos torna filhos de Deus e nos dá a promessa da vida eterna. Arrependimento e fé são a nossa resposta a esse primeiro aspecto. Sem a fé no sacrifício de Jesus por nós, não há perdão de pecados. O segundo aspecto é Jesus morrendo como nós. Ele se tornou nosso representante. Nesta parte da obra, a cruz lida com a nossa natureza pecaminosa. Jesus foi crucificado não apenas para nos perdoar, mas para nos representar na morte de nossa velha natureza. A cruz é a resposta para a nossa escravidão ao pecado. Quando Jesus foi crucificado, ele nos representou na morte para o pecado. Isso significa que, em Cristo, a nossa natureza viciada e escravizada pelos nossos desejos e sentimentos desgovernados, que são a raiz dos pecados, foi também crucificada. Através desse aspecto, o crente é liberto do poder do pecado, não apenas da culpa. Não somos mais escravos, mas somos chamados a viver sob o governo do Espírito Santo. Finalmente, o terceiro aspecto é a cruz como um estilo de vida, ou seja, Jesus vive em nós. Este é o aspecto que nos chama para a santificação diária. Se o primeiro aspecto foi por nós e o segundo como nós, este é a nossa resposta. É onde nós nos unimos a Cristo e, diariamente, tomamos a nossa cruz. É onde nós, por nossa própria vontade, escolhemos crucificar a nossa carne com os seus desejos e paixões. Não é algo que Deus faz por nós, mas algo que Ele nos capacita a fazer. A libertação, neste sentido, não é um evento único, mas um processo de se entregar totalmente a Deus,
de renovar a mente e de viver em obediência ao Espírito Santo. É aqui que a libertação se torna um processo contínuo e a nossa vida um sacrifício vivo, como Paulo nos ensina em Romanos 12. É vital entender que esses três aspectos da cruz trabalham juntos. O perdão sem a libertação do poder do pecado é uma promessa incompleta. A libertação do poder do pecado sem a santificação diária é insustentável. A cruz, em sua plenitude, é o plano perfeito de Deus para nos resgatar, libertar e restaurar por completo. Chegamos agora ao primeiro e talvez mais fundamental aspecto da obra de Cristo na cruz. O apóstolo Paulo resume isso de forma gloriosa em Coríntios, quando diz que Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras. Neste ponto, a cruz resolve a questão mais urgente da humanidade: a nossa culpa e a necessidade de perdão. A Bíblia nos mostra que o nosso pecado nos separou de Deus. Nós transgredimos suas leis, e o resultado disso é uma dívida que não podemos pagar. A justiça de Deus exige uma punição, e essa punição é a morte, a separação eterna dele. É aqui que entra o sacrifício de Jesus como nosso substituto. Ele, que era sem pecado, tomou o nosso lugar na cruz. Em Isaías, somos lembrados que ele levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Em Pedro, lemos que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Jesus não morreu como um mártir. Ele morreu como um substituto. A culpa que era nossa, o castigo que nos pertencia, foi colocado sobre ele. A ira de Deus contra o pecado foi derramada sobre Jesus, para que nós pudéssemos ser perdoados. Este é o alicerce de toda a nossa salvação. Sem esse aspecto, não há esperança. A cruz como um sacrifício por nós é o que nos redime da morte espiritual. Por causa do que ele fez, nós podemos ser perdoados, e a nossa comunhão com Deus, que estava quebrada, pode ser restaurada. É o que nos torna herdeiros de Deus e nos dá o direito à vida eterna. É essencial entender que essa salvação não é automática. A nossa parte nesse primeiro aspecto é o arrependimento, que é a mudança de mente e de atitude em relação ao pecado, e a fé, que é a confiança total no que Jesus fez na cruz por nós. É pela fé que nos apropriamos da obra de Cristo e recebemos o perdão completo. Não há nada que possamos fazer para merecer isso. É um presente da graça de Deus. Então, ao olhar para a cruz, a primeira coisa que precisamos enxergar é Jesus morrendo por nós, pagando um preço que nós não poderíamos pagar. É o que nos tira da condição de inimigos de Deus e nos coloca na posição de seus filhos amados. Este aspecto da cruz é o fundamento sólido sobre o qual toda a nossa vida espiritual deve ser construída. Passando para o segundo aspecto da cruz, entramos em um território que é vital para a nossa jornada de libertação. Se no primeiro aspecto, Jesus agiu como nosso substituto, morrendo por nós para nos perdoar, no segundo, ele age como nosso representante, morrendo como nós. Aqui, a cruz não lida apenas com a culpa dos nossos pecados, mas com o próprio poder do pecado em nossas vidas, aquele poder escravizador que nos domina e nos impede de fazer o que é certo. O que Paulo nos ensina é que, em Cristo, a nossa velha natureza foi crucificada. Essa velha natureza é a nossa carne, com seus desejos e sentimentos desgovernados, que são a raiz de todo o pecado. Quando Jesus foi para a cruz, ele nos representou nessa morte. Isso significa que, espiritualmente, fomos identificados com ele na sua crucificação. Aquele eu que era escravo do pecado, que era cativo de vícios, paixões e impulsos, morreu com Cristo. Pensem nisso como um processo de identificação. Como um representante legal assina um documento em nome de outra pessoa, Jesus assinou o nosso fim com a morte do nosso velho homem na cruz. Ele nos libertou do domínio do pecado. Antes, o pecado reinava sobre nós. Agora, em Cristo, ele não tem mais o direito de nos escravizar. Paulo diz em Gálatas: "E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências." Isso não significa que não vamos mais ter tentações. O pecado não foi aniquilado em nós, mas seu poder foi quebrado. A luta ainda existe, mas agora temos uma nova arma. Antes, éramos impotentes contra o pecado. Agora, temos a autoridade, através do Espírito Santo, para dizer não a ele.
A nossa parte neste aspecto é subjugarmos nossos desejos e sentimentos desgovernados ao governo do Espírito Santo. É um ato diário de escolher não dar lugar à carne, mas sim andar no Espírito. A verdadeira libertação, portanto, não é apenas uma oração para que demônios saiam, mas o reconhecimento de que, na cruz, o poder do pecado já foi quebrado. A vitória não é nossa, mas de Cristo. E nós, por fé, nos apropriamos dessa vitória. É por isso que não precisamos mais viver sob a escravidão do pecado. Temos o poder de nos libertar de ciclos de vícios e maus hábitos, não por nossa própria força, mas pela obra de Cristo em nós. A libertação vem quando nos apropriamos dessa verdade e escolhemos, diariamente, viver como mortos para o pecado e vivos para Deus. Passamos do perdão de pecados e da quebra do poder do pecado para o terceiro e último aspecto da cruz, que é a aplicação prática e diária de tudo o que Cristo fez. Este é o aspecto em que Jesus não apenas morreu por nós e como nós, mas onde ele vive em nós. A cruz, aqui, não é um evento passado, mas um estilo de vida presente. A cruz, neste sentido, resolve a questão da santificação diária. Enquanto a cruz foi o evento que nos deu o perdão e a libertação, este aspecto é a nossa resposta a essa obra. É onde nos tornamos um sacrifício vivo, como nos ensina Romanos. Isso não significa que temos que morrer fisicamente, mas que devemos oferecer a nossa vida, nossos pensamentos, nossos desejos e nossas vontades como um ato de culto a Deus. É a entrega contínua e incondicional de toda a nossa vida. A santificação é o processo de sermos feitos santos. E a cruz é o nosso manual para isso. Tomar a nossa cruz diariamente e seguir a Jesus não é uma metáfora poética. É um ato radical de negar a nós mesmos. É abrir mão de nossa própria vontade para viver a vontade de Deus. A libertação, neste aspecto, não é um evento instantâneo. É um processo contínuo de renovação da mente. A Bíblia nos instrui a não nos conformarmos com este mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da nossa mente. O que pensamos, o que consumimos, o que nos entretém, tudo isso afeta nossa mente. A verdadeira libertação vem quando nos submetemos ao Espírito Santo, permitindo que ele mude nossa forma de pensar e de agir. Quando rejeitamos a carne e escolhemos viver no Espírito, estamos aplicando a cruz em nossas vidas. Isso nos leva a um ponto crucial. A libertação não é resultado de orações mágicas ou de uma fórmula secreta. A verdadeira libertação é fruto de um estilo de vida crucificado. Não há como viver em libertação sem um compromisso diário com a santidade e a obediência. É a nossa entrega total a Deus que quebra as amarras que ainda podem nos prender. É aqui que a obra de Cristo se completa em nós. Jesus vive em nós. E por causa disso, temos a capacitação de viver uma vida que, antes, era impossível. Uma vida de santidade, de pureza e de completa entrega. A cruz, neste aspecto, é o poder que nos move a uma jornada de santificação, nos libertando gradualmente de toda impureza e nos moldando à imagem de Cristo. É o convite para uma vida de total dependência e total obediência a Deus, a única vida que realmente pode ser chamada de livre. O terceiro aspecto da cruz, que é a cruz como um estilo de vida, entramos na dimensão da crucificação diária. Jesus nos desafia com uma declaração radical. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz cada dia, e siga-me. O que isso significa para nós, no nosso dia a dia? Tomar a cruz não é um ato único, mas uma atitude constante. A cruz é, na verdade, um símbolo de morte. Portanto, tomar a cruz diariamente significa escolher morrer para si mesmo todos os dias. Morrer para a nossa vontade, para os nossos desejos egoístas, para os nossos planos que não estão alinhados com os de Deus. É o ato de deixar para trás o velho homem e nos render ao governo do Espírito Santo. Pensem na luta interna que todos nós enfrentamos. Há uma parte de nós, a carne, que resiste à vontade de Deus. Ela quer controle, quer satisfação imediata, e nos leva a pecar. O processo da crucificação diária é o ato consciente de dizer não a essa voz e dizer sim à voz do Espírito Santo. É um ato de rendição. Essa rendição não é passiva. É uma luta ativa.
É quando, em meio a uma tentação, você escolhe se afastar dela. É quando, diante de uma ofensa, você escolhe perdoar em vez de guardar rancor. É quando, em uma situação de injustiça, você escolhe confiar na justiça de Deus em vez de se vingar. Cada uma dessas escolhas é um pequeno ato de crucificação diária. É aqui que a verdadeira libertação se solidifica. Não podemos esperar ser livres do poder do pecado se não estamos dispostos a crucificar a carne que lhe dá lugar. A libertação não é um evento mágico. É o resultado do nosso compromisso diário com a morte para o nosso ego. Isso nos leva ao ponto crucial: a santificação. O objetivo da nossa jornada não é apenas ser perdoado, mas ser transformado à imagem de Cristo. O Espírito Santo nos capacita, mas a nossa participação é essencial. Ele não nos força a tomar a cruz, ele nos convida. A nossa parte é responder a esse convite com obediência. A crucificação diária nos leva a uma vida de total dependência de Deus. Reconhecemos que não podemos fazer isso por nós mesmos. Nosso próprio esforço não é suficiente. Por isso, nos rendemos ao Espírito Santo, que nos dá a força e a sabedoria para viver uma vida que agrada a Deus. Então, ao olhar para a cruz, lembrem-se que ela não é apenas um lembrete do que Jesus fez, mas um chamado ao que nós devemos fazer. É o convite para uma vida de entrega total, onde cada dia é uma oportunidade de morrermos para nós mesmos e vivermos para aquele que nos amou e se entregou por nós. Ao mergulharmos no mistério da crucificação diária, somos convidados a um caminho de rendição que não é para os fracos, mas para os que ousam confiar plenamente em Cristo. Esse chamado pode parecer radical, de fato é, pois ele nos convida a trocar a ilusão do controle pela verdade da entrega, a substituir a segurança aparente deste mundo pela certeza eterna de Deus. A W. Tozer nos ajuda a enxergar com clareza. Um homem crucificado já não tem laços com este mundo. Ele não planeja riquezas, não busca glórias humanas, não alimenta sonhos terrenos. Ele está morto para as vaidades e vivo apenas para aquilo que realmente importa. Pense comigo. Aquele que foi crucificado já não olha para trás, nem constrói castelos de areia para o amanhã. Sua vida não lhe pertence mais. Seu coração pulsa por outro reino. E assim deve ser conosco. Quando nos unimos à cruz de Cristo, nossa agenda já não é a nossa. Nossos sonhos são entregues, nossos desejos são moldados, nossas prioridades são alinhadas ao céu. Não significa viver sem planos, mas viver planos rendidos que podem ser interrompidos, transformados ou descartados se o Espírito Santo assim ordenar. É viver em prontidão, como servos à disposição do Senhor da Seara. O crucificado também não carrega o peso do passado. Ele não se alimenta de culpas antigas, não revive erros nem se prende ao que perdeu. Ele olha para o presente, firme, sabendo que sua história agora está nas mãos de Deus. Assim também nós, quando nos rendemos de verdade, deixamos para trás os grilhões do ontem e nos lançamos na liberdade do hoje. A verdadeira libertação acontece quando não temos mais nada a esconder, nada a reter, nada a temer. É a liberdade de quem já entregou tudo e descobriu que o tudo de Deus é infinitamente maior que qualquer parte que tentávamos preservar. É a paz de quem sabe que o futuro pertence ao Senhor e que o passado foi cravado na cruz. Viver a crucificação diária é viver em adoração. É levantar as mãos e declarar: Senhor, não existe nada que eu queira além da tua vontade. Nada é mais precioso que a tua presença. Toma-me por inteiro, envia-me, usa-me como teu instrumento. Esse é o caminho da cruz. Ele é estreito, exige renúncia, mas é glorioso. Pois cada passo dado nesse caminho nos leva à plenitude, à verdadeira liberdade, à alegria indestrutível de viver em Cristo e para Cristo. A cruz, que para o mundo é loucura, para nós é vida, força e vitória. Para consolidarmos tudo o que refletimos sobre a cruz, precisamos contemplar seus 3 aspectos fundamentais. É esta visão de conjunto que nos revela a plenitude da salvação que Cristo conquistou para nós. Primeiro, a cruz como substituto. Este é o alicerce inabalável. Diante da culpa que nos esmagava e da dívida impossível de ser paga, Jesus tomou o nosso lugar. Ele não apenas sofreu por nós,
Ele se entregou como o sacrifício perfeito, definitivo e suficiente. Naquela cruz, o Cordeiro de Deus absorveu toda a condenação que estava destinada a nós. Ali, a justiça de Deus e o amor de Deus se encontraram de forma perfeita. Quando nos arrependemos e cremos, somos perdoados, justificados e libertos da condenação eterna. Este aspecto nos garante salvação da culpa e a certeza da vida eterna. Sem este fundamento, nada se sustenta. Depois, a cruz como representante. Se o primeiro aspecto resolve o problema da nossa culpa passada, este nos dá vitória no presente. Não é apenas sobre sermos perdoados, mas sobre sermos transformados. Na cruz, nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. O eu escravizado pelos vícios, paixões desordenadas e desejos incontroláveis foi sepultado com ele. A cruz quebra as correntes do pecado e nos declara livres. Agora, pelo poder do Espírito Santo, não somos mais obrigados a ceder às tentações. Temos autoridade para dizer não ao pecado e sim à santidade. Este aspecto nos garante libertação do poder do pecado, tornando possível viver uma vida vitoriosa. Por fim, a cruz como estilo de vida. Aqui está a resposta contínua aos dois primeiros aspectos. É o chamado diário à santificação. Não se trata de um evento único, mas de uma caminhada constante. A cada dia, tomamos nossa cruz, negamos a nós mesmos e nos rendemos à vontade do Pai. É o processo de sermos moldados, transformados, refinados pelo fogo da obediência. É a renovação da mente, o alinhamento dos nossos desejos com os de Cristo, até que nos tornemos verdadeiros sacrifícios vivos. A cruz, neste aspecto, não é apenas lembrança, mas prática diária que nos garante crescimento, maturidade e santidade. Eis a beleza da obra de Cristo. Ela é completa. Perdão sem libertação nos deixaria num ciclo de queda e culpa. Libertação sem santificação nos conduziria a uma experiência superficial e passageira. Mas a cruz, em sua totalidade, nos salva da condenação, nos liberta da escravidão e nos capacita a viver em santidade. Essa é a verdadeira liberdade que Jesus nos oferece. Não apenas um escape do juízo, mas uma vida nova, abundante, cheia de propósito e poder. A cruz não é um fardo, é a nossa vitória. É nela que encontramos plenitude, eternidade e a alegria indestrutível de viver para Cristo e em Cristo. Ao longo da minha jornada, tenho observado um perigo crescente no que diz respeito à libertação. É o que chamo de libertação superficial. É uma abordagem que ataca os sintomas, mas ignora a causa raiz do problema. Pensem comigo, se você está com uma infecção séria, tomar um analgésico pode aliviar a dor por um tempo, mas não vai curar a infecção. O perigo está no fato de que, ao focar apenas no sintoma, a doença continua a se espalhar internamente. No mundo espiritual, isso se traduz em tentar lidar com maldições, doenças, ou até mesmo expulsar demônios sem tratar as brechas que deram lugar a essas coisas. A verdadeira causa para a maioria dos nossos problemas espirituais está na nossa desobediência a Deus e nos pecados que cometemos. Nossos atos, pensamentos e desejos que vão contra a palavra de Deus criam portas abertas para a atuação do inimigo. Quando o ministério de libertação se torna apenas um show de expulsões de demônios, sem um chamado urgente ao arrependimento, confissão e santificação, ele se torna ineficaz. É como expulsar um hóspede indesejado de uma casa, mas deixar a porta escancarada e a chave na fechadura. O demônio pode sair, mas ele tem o direito de voltar, muitas vezes trazendo consigo outros 7 piores do que ele, como a Bíblia nos adverte. A libertação genuína, a que vem da cruz de Cristo, não é apenas um sai-sai. Ela é um processo que destrói o lugar de pouso do inimigo em nossa vida. Ela exige que fechemos as portas que foram abertas pelo pecado. Isso significa que a libertação não é mágica, mas um compromisso sério com a mudança. Precisamos ir além do superficial. A cruz nos convida a uma avaliação profunda e honesta de nossas vidas. Precisamos perguntar: que brechas eu abri? Que pecados eu cometi que deram legalidade ao inimigo? A verdadeira libertação começa com o arrependimento sincero e com a disposição de confessar os nossos pecados. Não podemos nos enganar.
A busca por uma libertação fácil e rápida, sem o preço da cruz, nos leva à decepção e a uma falsa sensação de liberdade. É um ministério que, no fim das contas, não glorifica a Deus nem transforma vidas de forma duradoura. A única libertação que permanece é aquela que é forjada no Calvário, que lida com a raiz do pecado e que nos leva a um estilo de vida de obediência e santidade. A cura de nossas almas exige mais do que um analgésico espiritual, exige a aplicação do sangue de Cristo e a cirurgia de um coração transformado. Dando continuidade à nossa conversa sobre os perigos da libertação superficial, preciso abordar um ministério que, infelizmente, tem se tornado comum, o que chamo de ministério do sai-sai. Muitos de nós já vimos ou participamos de reuniões onde o foco é apenas a expulsão de demônios, com gritos e comandos, mas sem um chamado claro e direto ao arrependimento e à santificação. A Bíblia nos adverte que a expulsão de um demônio sem que a casa, a vida da pessoa, seja limpa e ocupada por Cristo é algo perigoso. Pensem na parábola de Jesus sobre o espírito imundo que sai de um homem. Ele anda por lugares áridos procurando repouso, mas não encontra. Então, decide voltar à sua antiga casa e, encontrando-a varrida em ordem, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e a condição final daquele homem se torna pior do que a primeira. Essa parábola é um retrato perfeito do ministério do sai-sai. Se a brecha do pecado que deu lugar ao demônio não for fechada, a expulsão é apenas temporária. O demônio pode sair, mas ele ainda tem um lugar de pouso para retornar. A legalidade que o pecado nos dá é como uma porta aberta, e enquanto ela estiver aberta, a libertação plena não pode acontecer. A verdadeira libertação, a que vem da cruz, não é apenas um exorcismo. É um processo de destruição do lugar de pouso do inimigo. A cruz destrói o poder do pecado em nossas vidas. Através da crucificação de nossa carne, fechamos essas portas e tornamos a nossa vida um lugar inóspito para o mal. Isso nos leva a um ponto crucial: a libertação é um ato de nossa vontade. Temos que estar dispostos a confessar nossos pecados, a nos arrepender e a nos afastar de tudo que desonra a Deus. É o que chamamos de santificação. A verdadeira libertação não é apenas um evento sobrenatural, mas um processo sobrenatural que exige nossa cooperação. A graça de Deus nos capacita, mas a nossa obediência é o que nos mantém livres. Não busquem uma libertação que não exija mudança de vida. Não se contentem com o sai-sai se a porta do pecado ainda estiver escancarada. Busquem a libertação da cruz, que não apenas expulsa, mas também limpa, preenche e protege a sua vida. O diabo só pode voltar se você der a ele o direito. A cruz nos dá a autoridade e o poder para vivermos uma vida que não dá mais lugar ao inimigo. Essa é a libertação que dura para a eternidade. Continuando a nossa análise sobre os perigos de uma abordagem superficial de libertação, é crucial falarmos sobre as consequências devastadoras do misticismo. Quando a fé se desvia da cruz e se foca em revelações, adivinhações e soluções instantâneas, o resultado não é a libertação, mas sim a confusão espiritual, a desilusão e, muitas vezes, uma piora da situação da pessoa. A primeira consequência é a confusão espiritual. O misticismo substitui a clareza da palavra de Deus por um emaranhado de revelações e interpretações subjetivas. As pessoas se tornam dependentes de ouvir o que um homem de Deus tem a dizer sobre a sua vida, em vez de aprenderem a ouvir a voz de Deus através da Bíblia e da oração. Isso cria uma base instável para a fé, onde a verdade se torna relativa e a confiança se deposita no homem, e não em Deus. A segunda consequência é a desilusão. O misticismo promete soluções rápidas e milagres espetaculares. Quando essas promessas não se concretizam ou a libertação é apenas temporária, a pessoa se sente enganada e frustrada. Ela começa a questionar não apenas a validade do ministério que a atendeu, mas a própria existência e o poder de Deus. A fé, que deveria ser um refúgio, se torna uma fonte de dor e decepção, porque a pessoa esperava um resultado mágico em vez de se comprometer com um processo de santificação. E, por fim, a piora da situação. O misticismo, ao ignorar a necessidade de arrependimento e purificação, pode levar a uma condição ainda mais grave. Um exemplo alarmante disso é a transferência de impurezas por meio da imposição de mãos sem purificação.
A Bíblia nos ensina que o ministério de libertação deve ser feito com um coração puro e santo, e que a imposição de mãos para fins de cura ou libertação é algo sério. Quando um ministro que não se purificou, que não confessou seus pecados e que vive uma vida de desobediência impõe as mãos sobre alguém, ele não apenas não liberta, como pode transferir impurezas espirituais. Isso não é um conceito místico, mas um princípio bíblico. O poder de Deus flui através da santidade. E a impureza, a falta de arrependimento, o pecado não confessado, são barreiras para a atuação do Espírito Santo e portas abertas para a atuação do inimigo. Portanto, um ministério de libertação que ignora a santidade é um ministério perigoso, que pode levar as pessoas a um estado pior do que o inicial. A cruz de Cristo nos convida a um caminho diferente. Um caminho de verdade, de arrependimento, de santidade e de purificação. A verdadeira libertação não é um show de misticismo, mas um processo de se render completamente a Deus, permitindo que a cruz de Cristo nos purifique de toda a iniquidade e nos liberte para uma vida de plenitude. Ao examinarmos as abordagens de libertação que se desviam da cruz, chegamos a uma que é particularmente sedutora e perigosa, o evangelho do triunfalismo mágico. Essa perspectiva se baseia na busca por soluções instantâneas e negligência à necessidade de perseverança e do processo de santificação. O triunfalismo mágico nos leva a crer que, por sermos cristãos, estamos automaticamente isentos de lutas, dores e processos demorados. Ele prega uma fé superficial que promete vitórias espetaculares sem a necessidade de lutar, de esperar em Deus ou de crescer em caráter. Essa visão ignora o que a própria vida de Cristo e dos apóstolos nos ensina. A vida cristã é uma jornada de perseverança, de paciência e de confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades. A impaciência é a primeira armadilha desse evangelho. A nossa natureza humana quer resultados imediatos. Queremos ser curados da noite para o dia, libertos de todos os nossos problemas com uma única oração. Mas a transformação de Deus, muitas vezes, é um processo. A santificação leva tempo. A cura de feridas profundas na alma exige paciência e o trabalho do Espírito Santo. O triunfalismo mágico nos impede de confiar nesse processo, nos levando a pular de igreja em igreja, de ministério em ministério, em busca de uma solução instantânea que não existe. A segunda armadilha é o egoísmo. O evangelho do triunfalismo mágico muitas vezes se concentra em o que Deus pode fazer por mim, em vez de o que eu posso fazer por Deus. A ênfase é na busca por bênçãos materiais, por prosperidade, por uma vida sem problemas. Ele transforma Deus em um provedor de desejos e a fé em uma ferramenta para manipular o sobrenatural a nosso favor. Essa abordagem é o oposto da cruz, que nos chama a morrer para o nosso ego, a negar a nós mesmos e a viver para a glória de Deus. A cruz nos ensina que a verdadeira vitória não é a ausência de problemas, mas a capacidade de perseverar neles com a ajuda de Cristo. A vida de Jesus não foi um show de triunfos, mas uma jornada de sofrimento, obediência e renúncia que culminou na cruz. E é nessa cruz que encontramos a verdadeira força para enfrentar as nossas próprias lutas. Portanto, precisamos fugir do evangelho do triunfalismo mágico. Ele nos ilude com promessas vazias e nos afasta do caminho da cruz. A libertação genuína não é uma solução rápida, mas uma jornada de perseverança e crescimento. É a aceitação de que, em Cristo, a vitória final é garantida, mas o caminho para ela é moldado pela paciência, pela renúncia e pela nossa completa dependência dele. Continuando a nossa análise sobre os perigos de uma abordagem superficial de libertação, é crucial falarmos sobre as consequências devastadoras do misticismo. Quando a fé se desvia da cruz e se foca em revelações, adivinhações e soluções instantâneas, o resultado não é a libertação, mas sim a confusão espiritual, a desilusão e, muitas vezes, uma piora da situação da pessoa. A primeira consequência é a confusão espiritual. O misticismo substitui a clareza da palavra de Deus por um emaranhado de revelações e interpretações subjetivas. As pessoas se tornam dependentes de ouvir o que um homem de Deus tem a dizer sobre a sua vida, em vez de aprenderem a ouvir a voz de Deus através da Bíblia e da oração. Isso cria uma base instável para a fé, onde a verdade se torna relativa e a confiança se deposita no homem, e não em Deus. A segunda consequência é a desilusão. O misticismo promete soluções rápidas e milagres espetaculares.
Quando essas promessas não se concretizam ou a libertação é apenas temporária, a pessoa se sente enganada e frustrada. Ela começa a questionar não apenas a validade do ministério que a atendeu, mas a própria existência e o poder de Deus. A fé, que deveria ser um refúgio, se torna uma fonte de dor e decepção, porque a pessoa esperava um resultado mágico em vez de se comprometer com um processo de santificação. E, por fim, a piora da situação. O misticismo, ao ignorar a necessidade de arrependimento e purificação, pode levar a uma condição ainda mais grave. Um exemplo alarmante disso é a transferência de impurezas por meio da imposição de mãos sem purificação. A Bíblia nos ensina que o ministério de libertação deve ser feito com um coração puro e santo, e que a imposição de mãos para fins de cura ou libertação é algo sério. Quando um ministro que não se purificou, que não confessou seus pecados e que vive uma vida de desobediência impõe as mãos sobre alguém, ele não apenas não liberta, como pode transferir impurezas espirituais. Isso não é um conceito místico, mas um princípio bíblico. O poder de Deus flui através da santidade. E a impureza, a falta de arrependimento, o pecado não confessado, são barreiras para a atuação do Espírito Santo e portas abertas para a atuação do inimigo. Portanto, um ministério de libertação que ignora a santidade é um ministério perigoso, que pode levar as pessoas a um estado pior do que o inicial. A cruz de Cristo nos convida a um caminho diferente. Um caminho de verdade, de arrependimento, de santidade e de purificação. A verdadeira libertação não é um show de misticismo, mas um processo de se render completamente a Deus, permitindo que a cruz de Cristo nos purifique de toda a iniquidade e nos liberte para uma vida de plenitude. Para concluirmos a nossa discussão sobre os perigos da libertação superficial, vamos recapitular a verdade central que emerge da palavra de Deus. Toda a atividade demoníaca, no fundo, se baseia na transgressão humana. Em outras palavras, o pecado que cometemos é o que dá ao inimigo a legalidade para agir em nossas vidas. Não podemos nos enganar, pensando que a nossa batalha é apenas contra entidades espirituais que agem de forma aleatória. A Bíblia é clara ao nos mostrar que o inimigo só pode agir onde há uma brecha, uma porta aberta, e essa porta é o pecado. Quando desobedecemos a Deus, quando cedemos aos desejos da carne, quando abrigamos sentimentos de amargura, ódio ou inveja, estamos, sem saber, dando um lugar de pouso para o diabo. A verdadeira batalha começa em nosso coração, em nossa mente e em nossas escolhas. Portanto, a verdadeira libertação não é um evento passivo. Ela não é algo que acontece conosco, mas algo em que participamos ativamente. E a nossa participação exige que abracemos 3 princípios fundamentais. Primeiro, é preciso aborrecer o pecado. Não basta apenas dizer que o pecado é errado. É necessário desenvolver um ódio santo por ele. Aborrecer o pecado é reconhecer a sua natureza destrutiva, a sua capacidade de nos afastar de Deus e de arruinar as nossas vidas. É o que nos leva a um arrependimento genuíno e não apenas a uma tristeza superficial por termos sido pegos em flagrante. Segundo, é preciso evitar o pecado. Não podemos brincar com ele. A libertação exige que nos afastemos de situações, pessoas e ambientes que nos levam a pecar. É um ato de sabedoria e de obediência. É um compromisso de não dar mais lugar à carne, de fugir da tentação e de escolher o caminho da santidade, mesmo que seja difícil e solitário. E, por fim, é preciso confessar o pecado. A confissão é o ato que nos purifica. Confessar o pecado a Deus é reconhecer a nossa falha e pedir o seu perdão. Confessar o pecado a um irmão em Cristo é um ato de humildade que nos liberta do poder da vergonha e da culpa. A confissão é o que fecha as brechas que o inimigo usou para nos atacar. A verdadeira libertação, portanto, não é mística. Ela é prática. Ela se manifesta em uma vida de obediência, de santidade e de entrega total a Deus. Ela glorifica a cruz de Cristo, pois é a cruz que nos dá o poder para aborrecer, evitar e confessar o pecado. A libertação genuína é um chamado a viver uma vida que, pela graça de Deus, não dá mais lugar ao inimigo. É uma vida de liberdade total, uma vida que foi comprada e santificada pelo sangue de Cristo. Para concluir nossa reflexão, quero que vocês levem para casa uma verdade fundamental: a cruz de Cristo é a chave para a plenitude.
Não se trata apenas de perdão, a cruz é o plano perfeito de Deus para nossa restauração completa. Ao longo desta palestra, vimos que a cruz atende a todas as necessidades do ser humano. Ela nos salva da culpa e nos dá perdão. Ela nos liberta do poder do pecado, quebrando as cadeias que nos aprisionavam. E ela nos capacita a viver uma vida de santificação, onde a obediência e a entrega a Deus se tornam o nosso estilo de vida. A plenitude, portanto, não é uma vida sem problemas, mas uma vida onde, em meio a todas as circunstâncias, somos livres, restaurados e cheios da presença de Deus. E como essa obra tão vasta se torna real em nossas vidas? Através do trabalho do Espírito Santo. É Ele quem aplica a obra da cruz em nosso coração, em nossa mente e em nossas emoções. Sem o Espírito Santo, a cruz seria apenas um conceito teológico, uma história do passado. Mas o Espírito Santo a torna prática e pessoal. Ele nos convence do pecado, nos guia ao arrependimento, nos dá o poder para crucificar a nossa carne e nos ensina a viver uma vida que agrada a Deus. O Espírito Santo nos ajuda a entender que a libertação não é um evento isolado, mas um processo contínuo. Ele nos ajuda a renovar a nossa mente, a desaprender os padrões do mundo e a aprender os padrões de Cristo. Ele nos dá a força para perdoar, a sabedoria para fazer escolhas santas e a paciência para perseverar nas lutas. Em outras palavras, a cruz é o trabalho de Jesus por nós, mas o Espírito Santo é o trabalho de Jesus em nós. Ele é a garantia de que a obra de redenção se manifestará de forma completa em cada área de nossa vida. É a garantia de que a liberdade que experimentamos é real e duradoura. Portanto, ao saírem daqui, não se esqueçam da totalidade da obra da cruz. E não se esqueçam que vocês não estão sozinhos nessa jornada. O Espírito Santo está com vocês para torná-la real. Ele está pronto para aplicar a cruz em suas vidas, transformando cada área que precisa ser transformada, curando cada ferida que precisa ser curada e restaurando cada privilégio que foi perdido. A cruz é a chave. O Espírito Santo é quem a gira. E a porta que se abre é a porta para uma vida de plenitude e verdadeira liberdade em Cristo. Chegamos ao final da nossa jornada, e a nossa discussão não pode terminar apenas com conhecimento intelectual. Ela precisa nos levar a uma ação, a uma decisão. Por isso, quero fazer um chamado a todos vocês. A minha primeira pergunta para sua reflexão é: você tem vivido a cruz em seus 3 aspectos? Pense em sua vida. Você vive a certeza de que Cristo morreu por você, perdoando a sua culpa? Você vive na realidade de que Ele morreu como seu representante, quebrando o poder do pecado em sua vida? E, mais importante, você vive a cruz como um estilo de vida, crucificando a sua carne diariamente e se rendendo ao Espírito Santo? Não se contente com um evangelho que te oferece apenas perdão. A obra de Cristo é completa. A libertação que Ele oferece é total. Mas ela exige a sua participação. Ela exige que você se comprometa hoje a viver uma vida crucificada. Viver uma vida crucificada significa dizer não para o seu ego e sim para a vontade de Deus. Significa escolher a santidade em vez do pecado. Significa perdoar em vez de guardar rancor. Significa servir em vez de ser servido. É um compromisso radical, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. O apóstolo Paulo nos lembra que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Para o mundo, a ideia de morrer para si mesmo, de se entregar completamente a algo que não se pode ver, é loucura. Mas para nós, que experimentamos a graça de Deus, é o poder que nos transforma. O que você vai fazer com essa verdade? Você vai sair daqui e continuar vivendo uma vida de libertação superficial, ou vai se render por completo à obra da cruz? A decisão é sua. Hoje, convido você a fazer um pacto com Deus. Um pacto de que você não vai mais brincar com o pecado. Um pacto de que você vai buscar a santidade em primeiro lugar. Um pacto de que, a partir de hoje, você vai viver a cruz como um estilo de vida. Fechem os olhos por um momento. Pense na sua vida.
Pense nos pecados que você precisa abandonar, nas áreas que você precisa entregar a Deus. E, em seu coração, diga ao Senhor: eu me rendo. Eu entrego tudo a Ti. Eu quero viver a cruz em todos os seus aspectos. Me ajude, Espírito Santo, a viver uma vida que Te agrada. Não há nada mais libertador do que se render completamente a Deus. E é na cruz que encontramos a força para essa rendição. Que o poder da cruz seja a sua realidade hoje e em todos os dias da sua vida. Amém. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, queremos Te agradecer por este tempo precioso que passamos em Tua presença e em Tua palavra. Agradecemos por nos revelares, através da cruz de Cristo, o caminho da verdadeira libertação e da plenitude. Senhor, nós saímos daqui com uma compreensão mais profunda de que a cruz não é apenas perdão, mas também libertação do poder do pecado e um chamado à santificação diária. Oramos para que essa verdade não seja apenas conhecimento, mas se torne a realidade de cada vida aqui presente. Ajuda-nos, Pai, a viver a cruz em seus 3 aspectos. Que possamos sempre lembrar que Jesus morreu por nós, nos dando perdão. Que Ele morreu como nosso representante, quebrando o poder do pecado em nossas vidas. E que Ele vive em nós, nos capacitando a viver uma vida de santidade e de entrega total. Oramos por cada pessoa aqui. Que o Espírito Santo as guie, as fortaleça e as ajude a perseverar na fé, a crucificar a carne e a viver em total dependência de Ti. Que o inimigo não encontre mais lugar em nossas vidas, pois as portas que o pecado abriu foram fechadas pelo poder do sangue de Jesus. Abençoa cada um em suas jornadas. Que a Tua paz, a Tua graça e o Teu amor os acompanhem. E, com a certeza de que a Tua obra em nós é contínua, nos despedimos deste tempo com a expectativa de que o nosso próximo encontro será para aprofundarmos ainda mais a Tua palavra. Continuaremos com o próximo tema a definir. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.